Olá, eu sou Júlio Bravin, hoje estou com Felipe França, supervisor de nutrição e biológicos da Uniagro. Felipe, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos biológicos, né, Felipe? Opa, tamo aí. Obrigado, Júlio. Agradeço aí também ao nosso público aí, público da Bravin, os clientes. Vamos falar um pouquinho de biológico e queria falar um pouquinho também sobre a Uniagro, né? Isso, vamos apresentar aqui a Uniagro, a representatividade da Uniagro, principalmente com a nossa parceria, sim, e a Biotrop. Hoje a Uniagro ela é uma redistribuidora que veio do Rio Grande do Sul e está atuando em São Paulo já fazem estamos indo para o terceiro ano aqui em São Paulo, nós somos o distribuidor oficial da Biotrop. Entre outras marcas, né? Entre outras marcas. Da Biotrop, vamos falar de biológico, né? Vamos tratar hoje de Biotrop. Exato. Então a Biotrop, ela em nível mundial, ela hoje, dentro do grupo BioFirst, ela é a principal empresa de biológico do mundo, né? Ela faz parte de um grupo de uma empresa que foi adquirida recentemente e hoje ela é a principal no mundo. No Brasil, ela está hoje entre as primeiras, tá na segunda, arranhando o primeiro lugar. Esse ano a gente, quem sabe, alcança em faturamento em primeiro lugar, né? Legal, Felipe. Esse mundo de biológico, você saberia me dizer hoje qual que é a representatividade dele no mundo da agricultura? A gente falando desde dos pequenos produtores ao grande mundo dos cereais, a representatividade, existe uma representatividade também diferente em determinados setores ou isso está sendo meio que equivalente no decorrer dos anos, cresce junto? Como que funciona? Hoje a parte de biológico ela vem crescendo bastante dentro do mercado, tá? Então, se você pensar hoje no agroquímico, na pesquisa que a gente acabou de fazer aqui, eles estão por volta de 100, 110 milhões de reais nesse ano de 24 para 25. E o biológico tá esse ano para 25 para 26, a gente está calculando aí em pesquisas que vai chegar no mercado em torno de 8 bilhões aí, só biológico vai representar dentro do mercado brasileiro. Perfeito, né? Representa entre 7 a 10% por aí, do mercado. Você tá falando aí. Na agricultura. Tranquilo. E qual que é a relevância? Hoje, principalmente, o biológico vem para auxiliar no manejo produtor e auxiliar na preservação das moléculas químicas também, né? Isso é muito importante para os produtores, né? Então, o biológico auxilia bastante nesse ponto, tá? Entendi. Vocês conseguem mensurar ou enxergar uma diferença em se essa utilização de biológico está sendo maior nas grandes lavouras ou está sendo maior na linha de fruticultura do HF em si? Logicamente, dentro da proporção de cada um, né? Da área explorada de cada um. Ou acho que é a mesma coisa, esse crescimento, essa evolução? Essa aceitação, né? Então, se a gente pensar só o mercado de cereais, quem que é o principal biológico que a gente utiliza no plantio da soja? Hoje o principal produto do Brasil é soja, não é? Exato. No plantio que a gente coloca, inocula o quê? Um biológico, o Bradisóbio. E eu ouso dizer que esse aí graças ao Bradisóbio que a soja brasileira tem um nível de competição a nível mundial, porque ele auxilia principalmente o quê? No menor uso, a dependência da soja brasileira no uso de nitrogênio. A gente pensar que o mercado de soja está arranhando quase 40 milhões de hectares, entendeu? Se você transformar isso aí, é muito grande. Então, assim, principalmente o biológico começou nos cereais, né? E veio se expandindo para outras culturas. Mas hoje a gente, além do Brad, a gente está falando do azospirilo, que também auxilia justamente na absorção de nitrogênio do ar e liberação no sistema radicular da planta, né? São outro que auxilia bastante. Tem parte de Pseudomonas florensis, que auxilia o quê? Na liberação do fósforo que estava lá preso e o pessoal da agronomia sabe bastante como os solos brasileiros prendem fósforo. Prendem fósforo, exatamente. E isso aí a gente tem várias bactérias aí que vêm auxiliando no mercado para deixar o mercado brasileiro mais competitivo a nível mundial, né? E isso aí auxilia também o produtor dentro do seu manejo, ajudando ele a economizar ou otimizar melhor o uso dos recursos dentro da propriedade. Ainda é um mercado que tem muito a se desenvolver, muito a se estudar, né? Além da exploração ser extremamente eficiente, mas ainda somos muito novos nisso, né? O mundo inteiro é muito novo nisso, né? O uso de biológico é recente para todo mundo, Para todo mundo, a gente pensar aí que
Isso aí não tem, 15, 20 anos, né? Exato. Então, a parte do químico veio principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Exato. E os biológicos é muito recente. Muito recente. São um pós-adolescente aí, tá entrando com 18, 20 anos. Tem mais, a história é mais antiga. Tem várias empresas que têm histórias antigas do uso biológico, mas em nível de mercado, em nível de ganho de mercado, ele é bem recente, entendeu? Certo. Mas ele já é estudado há vários anos, né? Tem informação aí da década de 20, de 10, né? Que o pessoal já usava, né? Mas era meio bem rústico, né? Aproveitando fezes de animais, identificando, né, algumas bactérias que controlavam algumas doenças a campo, mas a nível de mercado é muito recente. Perfeito. Ô Felipe, pensando em biológico e agricultura, quais são as principais funções do biológico na agricultura? Eu digo assim, tem função de solo, tem função de combate a fungos, a pragas. Quais são as especificações dessas funções? Ou tem para tudo? Isso é bem interessante, né? O mercado biológico vem ocupando cada vez mais espaço e prateleira dentro das empresas. Então a gente está conversando do quê? Então a gente já tem bioinseticidas registrado, só que tem uma grande diferença. Enquanto os químicos eles têm registrado por cultura e os alvos, né? No caso do biológico é somente registro por alvo. Então isso aí dá uma amplitude maior para o uso do produto biológico. Perfeito. Então a gente tem, por exemplo, bioinseticidas, biofungicidas. Bem recentemente, pode sair, né? O mercado está especulando muito forte, mas a gente já viu dados, né, reais mostrando o resultado de bioherbicida. Isso aí vai ser uma novidade. Bioherbicida. Muito... Isso vem a modificar totalmente o manejo aí, Com entre certeza. outras coisas. Isso aí tem muita gente com expectativa muito alta dentro desse bioherbicida aí. E também um mercado bem interessante que é vamos dizer, hidrocapacitores, que aumentam a tolerância da planta a estresse hídricos. Entendeu? Então isso é bem interessante. Até é um produto que a gente trabalha bem forte dentro da linha da Biotrop e que vem dando bastante resultado em várias regiões. Isso aí é uma abertura. Então nós temos o biológico no solo, temos o biológico no combate a insetos, no combate a fungos e agora para estresse hídrico também. E bioherbicidas aí vindo logo mais. E também, esqueci de falar, né, a parte de também fungos de solo. Doenças de solo também é muito forte a linha de biológico para controle. Tanto que você vê, os químicos eles já não atuam tão fortemente, né? Mas os biológicos têm uma amplitude e uma ação muito efetiva no controle de doenças de solo. E eu acho que é o principal produto que a gente utiliza no mercado de doenças de solo são os biológicos. Tá. Agora eu queria levar uma dúvida que no decorrer do dia a dia, a gente atendendo os clientes, às vezes nem todos têm essa ideia. A gente fala em biológico, o produtor tem a ideia, não é um químico, ok. Mas o que vem a ser o biológico? Quais são esses organismos que estão, organismos vivos que estão ali, presentes naquele líquido que a gente chama de biológico? Então, assim, além de biológicos, ela é um pouco ampla. Então você vai ter desde endoparasitas, né? Você vai ter fungos, bactérias e também tem os macrobiológicos, são os insetos que atacam outros insetos. Tem empresas que trabalham com insetos que eles replicam em laboratório, liberam dentro da lavoura para controlar pragas, né, principalmente pragas, né? Dentro Esse tem a nível comercial já ou não? Tem empresas que trabalham. E o nosso, principalmente a Biotrop, trabalha mais na linha de bactérias, né? É o carro-chefe deles, mas a gente também trabalha com fungos. Então a gente tem produtos de quinta geração, que são os metabólitos. O que são os metabólitos? São simplesmente os ativos que as bactérias produzem para controlar as doenças ou pragas. Então a quinta geração é só o produto puro, só com ativo. Então essa é a quinta geração da Seria algo que a própria bactéria produz para combater outra bactéria ou outro fungo em si. Isso, você não precisa da bactéria viva dentro do produto. O que dá o quê? Um shelf life maior para o produto. Sim. Então você tem um tempo de prateleira maior, não dependendo de refrigeração, e você está simplesmente aplicando o ativo na cultura. Um excelente ponto que você destacou. Eu me lembro, eu tenho tenho uns amigos que são agricultores e acho que na nossa região eles são pioneiros nessa linha de biológicos. E eu me lembro deles desenvolvendo isso num sistema todo refrigerado. Uhum. E hoje a gente tem produtos biotrópicos que fica lá na prateleira.
a temperatura ambiente, né? Toda a linha Biotrop hoje não precisa de refrigeração nenhuma, né? A gente tem produtos aí que chegam até 24 meses de validade, tá? Tranquilamente, pode ficar dentro do seu estoque sem precisar de refrigeração. E essa mudança foi por quê, Felipe? Porque são bactérias diferentes ou fungos diferentes ou somente porque é um produto transformado pela bactéria? Não, um produto produzido pela bactéria. Então tem a parte do metabólito, que é a parte do ativo, sim, isso. mas assim, hoje a gente não pode, dentro da linha de biológico, não pode patentear o micro-organismo em si. O micro-organismo, né, é do ambiente. Exato. Só que o grande diferencial da Biotrop é o que é? A construção e o desenvolvimento da nova tecnologia de produção de produtos. Então, isso ela está patenteando, a forma de produção. E é isso aí que é o diferencial da Biotrop. A forma que ela induz a bactéria dentro dos laboratórios, dentro das biofábricas, é para que a gente consiga, por exemplo, né, vamos falar simplesmente da linha de bacilos, induzir os bacilos a formar um endosporo, que é literalmente uma estrutura de resistência que ela naturalmente já produz a campo. Só que a Biotrop consegue fomentar ela e fazer com que ela forme isso aí em laboratório. Com isso você tem uma durabilidade maior do produto, né, dentro da prateleira. Fora, né, que os outros produtos que não são bacilos, eles também têm a tecnologia que é exclusiva da Biotrop, que dá essa capacidade de maior tempo de prateleira, no caso na revenda. Exato, na loja. Na revenda. E que não precisa ser refrigerado. Não, independente desse. Até mesmo os fungos não tem necessidade de refrigeração. Felipe, quando a gente fala em agroquímico, é muito claro para o produtor que numa pulverização, num tratamento de solo, o contato daquela cauda com o inseto, com o fungo ou com a bactéria, venha matar ela. Como que funciona isso na parte prática do biológico? Porque nós vamos introduzir lá um bacilo ou um fungo na planta e como que é essa ação de fungo, bactéria contra bactéria ou bacilo contra outro fungo? Como que funciona essa ação? Isso aí é bem legal, até foi bom a gente tocar nesse assunto que já deixa pra gente entender de modo geral como que o biológico funciona de modo geral. Então, assim, ele geralmente tem 3 modos de ação que os biológicos atuam. Principalmente não, todos são importantes, mas vamos pensar, o primeiro é competição por água e nutrientes. Literalmente, quando você aplica um biológico, ele vai ocupar o espaço. Então, ele é como um ativo, né, estando vivo, ele vai cair naquela planta ou no solo e ele vai multiplicar dentro do solo lá, se alimentando, né, com os exudados da raiz ou com os nutrientes do solo mesmo, ou até mesmo se ele for, né, um parasita forte, né, um fungo que ele atue fortemente com o crescimento, né, ele vai se alimentar até mesmo dos patógenos de solo, entendeu? Então seria competição por água e nutrientes e também por espaço. Então literalmente ele está ocupando espaço. Segundo, antibiose. O que é antibiose? É literalmente matar o patógeno, ou o inseto, ou o patógeno de solo. Então ele produz, ao entrar em contato ou deixando no ambiente, como se fosse o exudado, ou os metabólitos que eu acabei de explicar, né, que vai, quando o micro-organismo ou o patógeno ou o inseto passar por lá, ele vai morrer. Entendeu? Ou se aplicar diretamente pensando no bioinseticida, ele vai produzir esse metabólito em cima do inseto e vai conseguir deteriorar, por exemplo, a quitina e conseguir matar o inseto. E o terceiro seria indução de resistência. Alguns micro-organismos têm a capacidade de produzir, por exemplo, fito-hormônios, né, dentro do sistema radicular ou até mesmo nas folhas. Com isso, a planta tem uma tolerância maior, tanto a estresse hídrico como a doenças, a ataque de fungos ou bactérias na planta mesmo. No agroquímico, a gente tem alguns produtos. Nós podemos usar isso de forma preventiva, certo? Curativa. Alguns produtos têm residual, alguns produtos são fisiológicos. Então, de acordo com o manejo que a gente espera, a gente busca alguns produtos diferentes. No biológico, existe essa mesma alternativa? Ou ele é um produto exclusivamente para se usar preventivamente, ou não, ou de forma curativa já?
existe um residual, existe uma fisiologia, uma translocação dentro da planta, ou não há, ou tem um comportamento único de biológico? Explica essa. Então, como a gente falou, os meios têm essas 3 formas de ação, tá? Então vamos pensar, sim, alguns micro-organismos têm de ação preventiva, por exemplo, né, os de uso para estresse hídrico, eles são de forma preventiva. Se você aplica o micro-organismo no solo, ele vai formar um biofilme no sistema radicular, com isso vai melhorar o uso de água ao entorno do sistema radicular e também fazer uma reservinha ali no sistema radicular, dando uma tolerância para a planta até de 30 dias, dependendo da cultura e do tipo de solo, obviamente. Se pensar em solos arenosos, você tem uma tolerância menor. E em solos mais argilosos, uma tolerância maior. Tá? Então, isso aí é uma forma preventiva. E também tem a forma curativa, né? Que a gente trabalha quando você tem, por exemplo, identifica pragas, por exemplo, percevejo, ou própria cigarrinha, ou mosca branca, a gente atua com a praga lá. Né? Tem produtos dentro da nossa linha que ele tem efeito, por exemplo, translaminar. Só para recordar, translaminar quando você aplica o produto por cima da folha e ele consegue atuar no inseto que está abaixo. No caso, mosca branca. Exato. Então, a gente tem produtos, por exemplo, que conseguem ter esse efeito eficiente. Então, assim, depende muito da situação, mas a linha de biológica, eles estão atuando de forma ampla. Vai depender muito da situação. E também ele tem os residuais. Como que é uma forma de ter residual? Quando você aplica o micro-organismo, ele está vivo, né? Como, por exemplo, no controle de fungos, pensando em bacheiro de plantas, pensando em soja, milho. Quando você aplica no início da cultura, você está pensando preventivamente. E como é que vai ser o residual? Conforme a planta vai crescendo, ela não vai formando um microclima embaixo, dando sombra, umidade na parte da bacheira? Então, ali você tem uma forma de agir preventivamente e com residual. Porque o micro-organismo vai replicando, ocupando o espaço, formando biofilme sobre as folhas, evitando com que patógenos entrem nas folhas do bacheiro. Perfeito. Então, é uma forma preventiva com residual. Todo biológico, ele, a partir da aplicação, ao longo dos dias ele vai se desenvolver, ele vai aumentar a sua população desses biológicos benéficos para a planta, para a cultura, ou a tendência deles devido ao clima, sol, enfim, a natureza é diminuir essa população. Muito interessante a pergunta, que ajuda a gente a dar uma explicada melhor, desmistificar muita coisa, né? Então, assim, pensa que o micro-organismo ele vai atuar da mesma forma que a planta, obviamente, né? Ele, quando a gente tem temperatura e umidade, ele vai replicar e crescer e ajudar a planta a desenvolver mais naquele período. Né? Se você pensar nos preventivos, sempre eu vou voltar no de solo porque eu gosto bastante dele. Sim. Né? Ele vai atuar. É o exemplo mais fácil. É o exemplo mais fácil e clássico, claro. Que é o preventivo da umidade. Mas, assim, conforme passou aqueles, por exemplo, 30 dias já de tolerância, né? Aí, o que acontece? O micro-organismo não tem água nem para a planta nem para ele vai acabar diminuindo a população. Perfeito. Se ele tolerar, né, todo o estresse hídrico que vem pela frente, né, ele, conforme vai chovendo, a planta vai lançando novas raízes, ele consegue entrar em contato com as novas raízes e voltar a crescer novamente. Mas a gente sempre orienta a fazer reinoculação do produto para que você tenha uma garantia a longo prazo. É uma poupança. Entendeu? Você pensar em prevenção de estresse hídrico é poupança. Tá? Certo. No combate a fungos e a pragas, funciona da mesma forma ou já é mais a gente pensando, vamos pensar em culturas perenes, que seria uma forma clássica, né? Um café, um citros, né? Exato. Ali ele vai trabalhar, sim, ele vai ficar naquele ambiente, só que o uso de outros produtos é muito intenso, né? Então você acaba meio que reprimindo ele livre. Ele tem uma atuação no residual relativamente interessante, a gente está pensando aí de 7 até 15 dias, mas quando você vem, né, trazendo outros produtos, você pode ir diminuindo a população, né? Mas aí ele funciona mais como ativo. Então, se você pensar no inseto, ele vai controlar aquela população de inseto dentro daquelas aplicações. Sempre a gente depende muito do nível de infestação, né, biológico, a gente entra para auxiliar como mais um manejo, ok? Perfeito. Se você pensar num inseticida sistêmico, ele tem simplesmente um modo de ação, se ele tiver somente o ativo. Se tiver 2 ativos, 2 modos de ação. Certo. O biológico sempre vai atuar de 2 a 3 formas a mais. Então, assim, você está pensando que a gente está atuando em cima do inseto, quando você associa um químico com um biológico, com 3, 4, 5 modos de ações dentro daquela praga-alvo.
entendeu? Então, assim, ele vem a somar dentro do manejo. O percentual de sucesso é muito maior. Muito maior. Você quer um controle efetivo ou quer ficar fazendo várias aplicações? O que é mais interessante? Exatamente. Controle efetivo, você não quer entrar. Tem o custo de mão de obra, trator, diesel. Então, todo mundo quer ter uma aplicação mais eficiente. Então, associar com o químico é uma grande vantagem para o produtor, tanto para redução de custo e também para eficiência de manutenção de molécula do químico. Sem dúvida, né? Você aumenta também a durabilidade das moléculas químicas, né? Então, a importância, o biológico veio a somar e não para substituir, ele veio a somar e todo o manejo do produtor. Aí nós entramos em mais um ponto que eu acredito seja a dúvida do produtor. Todo biológico pode ser associado ao agroquímico? Depende. Depende do microbiológico, no caso do biológico que você está utilizando. Por exemplo, no caso de bacilos, que eu acabei de explicar lá, que ele forma um endosporo, tranquilamente, você pode usar qualquer agroquímico, de herbicida, fungicida, até bactericidas, porque o modo de ação dele, no caso dos bacilos, ele consegue ter aquela estrutura de resistência que ele só vai ser ativado no campo. Ok? Agora tem outros, por exemplo, fungo, né? A gente produz fungo bovéria, metarrísio, e tricoderma, que já a gente não aconselha que seja aplicado com outros agroquímicos. Por quê? Ele já está em forma de estrutura viva. Então, entrar em contato, por exemplo, com fungicida vai inibir o crescimento do nosso fungo. Que já existe. Né? Entendeu? Então, assim, não é interessante. Então, depende muito de cada caso. Mas, por exemplo, uma segurança total que você vai ter são no caso da linha de bacilos ou no caso também de metabólitos. Ali você aplicar, você pode aplicar qualquer... Metabólitos pode ir qualquer agroquímico. Metabólitos é o ativo, então você vai lá só para atuar em cima do alvo, né? Essa preocupação que às vezes a gente tem com pH de calda, esse tipo de coisa, tem uma influência ou... nem tanto? Com certeza, se você pensar num extremamente ácido, a gente não aconselha, na verdade nem os químicos aconselham a gente aplicar em pH extremamente ácido, então a faixa de pH... Vamos pensar de 5 para cima, né? A gente tá dentro da faixa a trabalhar, né? Agora, extremamente ácido, ninguém, né? Nem químico, nem muito menos biológico. Perfeito. Tá bom? Felipe, o biológico pode ser usado em qualquer situação de combate a pragas, qualquer doença, qualquer tipo de problema, para qualquer tipo de cultura. Eu pergunto isso, para ficar mais claro aqui, porque nós temos uma grande diversidade de culturas dos nossos clientes. Nós temos pessoal de hortaliça, hidroponia, até o produtor de cereais, passando por manejos protegido ou não, fruticultura, café, mandioca, soja, milho. Então é muito grande, é muito ampla essa realidade de cultura dos nossos clientes. E o biológico tem solução para todas essas pragas e doenças que todas essas culturas vêm a ter? Júlia, todas eu não posso te garantir, mas o que é interessante, né? Pelo biológico ele tem ação dentro dos grupamentos, então se você pensar, o inseticida ele tem ação sobre sugadores, então tudo que é inseto sugador, ele vai conseguir atuar dentro daquele grupamento. Aí você vai pegar. E aí, dentro dos fungos, por exemplo, tem alguns que tem maior facilidade e outros não. Então vai depender, aí a gente depende um pouco mais de estudo pensando em controle de fungos. Certo. Bactérias, pelo modo de ação e de entrada da bactéria, se a gente agir preventivamente, geralmente a gente evita bactéria. Então aí eu posso falar para você, se a gente pensar preventivamente, então pensando lá em uma bactéria de controle de solo ou foliar, se eu atuar preventivamente, eu vou conseguir inibir a entrada do patógeno, tá? Então nos fungos a gente tem que estudar um a um. Já no inseto é grupamento, entendeu? Se for um produto que tem controle de sugadores, então dentro de sugadores eu consigo controlar. A outro já é mastigador, aí eu tenho outros produtos, por exemplo, lagartas, né? Até certo, por exemplo, no caso do Breve Bacillus, o do BT, né, o Bacillus thuringiensis, ele controla até certa fase. É o terceiro Instar, eu dou segurança total que a gente controla o lagarto, que são mastigadores ali, entendeu? Então vai depender muito do modo do grupamento que o inseto está classificado. Do inseto ou do fungo. Do inseto, fungo ou bactéria. Com bactérias a gente tem um caso de um cliente nosso, que até nós fizemos um trabalho lá, bem recente,
gente teve um problema muito grave com bactéria, com pseudomonas, e a gente entrou exatamente nessa ideia de colocar um produto lá que fosse preventivo. Claro que associamos, o produtor viu que algumas fases de manejo precisavam ser melhor adequadas, melhor reestruturada, então todo um manejo foi refeito, mas a gente entrou também com o produto da Biotrop de forma preventiva, bactérias para combater bactéria, e tem dado um excelente resultado aí. Lógico que tem que tomar cuidado com bactericidas na solução, porque senão acaba com um e acaba com o outro bom. Vai depender, como eu disse, depende do que a gente tá trabalhando lá, né? No caso, se for os bacilos, tranquilamente pode trabalhar lá, né? Evitando, mas geralmente quando você trabalha com preventivo, a gente evita os problemas, na verdade, né? Essa é a ideia. Até esqueci de citar, né? O nematóide, por exemplo, controle de nematóide, a gente consegue ter atuação direta, né? Então, assim, o modo de ação também, se você pensar no grupamento, né? De patógenos que a gente tem, fungos de solo, tanto bactérias, o nematóide acabou passando batido. A gente também consegue controlar diretamente, matando o nematóide e evitando que ele localize a planta para afetar. Mas caso ele localize, tem bactéria dentro da linha nossa que consegue atuar e matar diretamente o nematóide. E isso é um diferencial muito interessante dentro da linha, né? Porque geralmente o pessoal, as linhas que a gente conhece, né? Preciso também a gente pegar mais informações dos colegas que trabalham a campo, mas todo mundo trabalha com prevenção, né? Todo mundo faz a linha de bactericidas que eles trabalham mais com prevenção, para que o nematóide não localize a planta, tá? Mas a Biotrop trabalha tanto fazendo essa prevenção como tendo dentro do mesmo produto um produto que atua diretamente contra o nematóide, matando diretamente. Então, assim, dentro dessa classificação vai depender muito, né? A gente consegue ter uma efetividade muito boa e a gente atua em todo que é tipo de nematóide, por exemplo, porque como o biológico ele é generalista, nesse caso ele consegue auxiliar todas as culturas, se encaixa. E nessa estrutura, acredito que sejam várias aplicações. Sim, porque lembra aquela conversa que a gente falou sobre o período, né, o ambiente favorecer? Conforme o ambiente favorece a planta, favorece os micro-organismos. O ambiente não está favorável para a planta, nem para os micro-organismos vai estar, né? Então, vai diminuindo a população. É muito importante a reinoculação. Então, toda vez que você tem a oportunidade de fazer plantio, transplante, o que seja, é uma oportunidade ímpar para que você introduza micro-organismo dentro do seu solo, deixando novamente, revigorando a população no solo. O Felipe, interessante sobre esse nematóide, já tem um estudo, tem dados sobre o tempo de tratamento e o resultado desse tratamento, condição. Zerar nematóide, acho que é algo quase que impossível, né? Possível. Mas, por exemplo, dentro de um tratamento de 6 meses, ou de um ano, ou de um trimestre, diminuir em 70%, 80% a população de nematóide? É possível diminuir. Agora sim, precisa de uma análise muito minuciosa dentro de uma área para a gente conseguir dar esse dado com precisão. A gente faz as amostragens especificamente em algumas plantas que estão identificando sintomas visuais. A gente pega, faz análise daquelas raízes, identifica os nematóides que tem naquela área ali, entendeu? Então, você fazer a nível amplo já fica um pouco mais complicado para garantir 100%. Por isso que a gente sempre recomenda fazer ação preventiva. Por quê? Porque até mesmo os químicos têm dificuldade de controlar nematóide dentro da planta, entendeu? Até mesmo químico. São poucos produtos, na verdade eu conheço pouquíssimos, 2 produtinhos, que conseguem controla dentro da planta. A maioria atua o quê? Preventivamente. Até, né, os mais antigos, né, os produtos mais antigos aí, eles tinham essa forma de ação também, né? Tem uns mais antigos que conseguiam, né? Mas agora... É que hoje existe um conceito que eu acho que também veio ajudar todos esses produtos, que é do produtor investir no solo. Quanto mais micro-organismos bons no solo, mais fácil dele combater o nematóide, né? Então, até tem aquela história que eu tava comentando contigo, né? Meu pai, né? O seu pai também, tudo falar que no passado o solo nosso produzia tanto, fazia aquilo, não precisava adubar, não fazia nada. Hoje, né? A conta ficou para nós pagar, porque já depauperou a parte do micro-organismo e nutriente e reserva do solo, reserva de nutrientes e micro-organismos que tinha no passado. Hoje, a gente precisa
pagar... Devolver isso pro solo. Devolver tanto nutrientes, fazendo correção, com calcário, com a nossa adubação que a gente já faz, e também a vida do solo também já está depauperada, então a gente precisa também recuperar ela. Então a conta é nossa, né? Exato. Ô Felipe, você falou de umas classificações entre insetos e fungos. Hoje, existe algum grupo de inseto ou de fungo que seja o maior desafio do biológico, ou todos eles vêm vindo tendo o mesmo sucesso em seu desenvolvimento, sua atuação, ou não? Acho que assim, o desafio é para todo mundo, né? Você tem uma praga, a praga está atuando em todas as culturas. Desculpa, em todas as culturas não. A praga está dando trabalho naquela cultura específica, se está difícil para o químico, a gente vem para agregar, e geralmente vem a somar para melhorar. Eu dou um exemplo clássico, geralmente da cultura do milho, né? Para o problema da cigarrinha. A gente tem uma região aqui, posso falar aqui de São Paulo, aqui, aquela região do Vale do Paraíba, tem uma dificuldade muito grande, porque a cigarrinha lá é muito intensa, né? E a gente está conseguindo controlar lá com a associação químico mais biológico, tá? Mas é assim, a gente controla naquela área. Se a revoada vai para a área que não foi controlada, já dificulta. Aí você tem uma população endêmica lá. Não foi controlado. Não foi controlado. Daqui a pouco passou o prazo aqui, o nosso intervalo aqui de garantia, nossa carência. A praga vem e volta para cá. Então, assim, é uma dificuldade muito grande que a gente está tendo lá. Mas... os produtores estão vendo bastante resultado, que quando aplicam, eles já veem a letargia, quer dizer, os insetos já ficam sem voar, né? Você já vê menos revoada. Mas assim, é uma praga, por exemplo, que para mim é muito evidente, tem a dificuldade de todo lugar que a gente vê milho, tem problema com cigarrinha. A nossa região, nos últimos 2 anos, que a gente viu aumentar absurdamente, foi mosca branca e trips, principalmente o pessoal do HF, né? Chega a época da soja agora, um aumento, a gente começou a ver que não se via, na época do verão agora, a gente vê mosca branca na cidade, no gramado das casas. Então, né? Como é que vai? Lá na área urbana, como é que você vai fazer, né? Até minha mulher tem planta no fundo de casa e também tem um problema com mosca branca. O Eutrop tem também um produto que vem a ser destinado a mosca branca, tríplice. Sim, então, isso. Lembrando que mosca branca, tríplice entram no agrupamento de sugadores. Entendeu? Então, sim, tem pelo menos uns 3 produtos que me vieram na cabeça de imediato aqui que eles atuam diretamente. Um, principalmente, ele é um extrato de planta que ele vem fazer esse efeito translaminar, né? Que ele vai fazer o quê? Você aplica por cima e consegue ter atuação contra o inseto embaixo. Então, assim, ele auxilia tanto o químico, né, como os biológicos que a gente já tem. Então, isso é muito interessante para controle, tá? Mosca branca é uma praga antigaça, se pensar em feijão, tomate, como sofre, na verdade, toda a cultura ela ataca. Soja, tudo. Taca tudo, entendeu? Então, assim, a gente consegue, naquela área, fazer a redução da população, inclusive um controle extremamente efetivo, né? Posso citar um exemplo que do Paraná, recentemente, fizemos um trabalho ano passado, em mandioca, deu um resultado até surpreendeu nós mesmos, né? Porque a gente fez uma aplicação, a mosca branca estava comendo a mandioca lá, a gente fez a aplicação do produto, em seguida, né, os clientes pedindo mais produto, nós não estava nem preparado logisticamente para atender, pra você ter noção. Porque não tinha produto, foi usado para teste. Entendi. Aí até atender eles lá e deu um resultado muito bom pro controle de mosca branca dentro da mosca. Associado ao agroquímico ou não? Foi associado, mas eles já usavam o produto. Sim, o agroquímico já era habitual. E quando entrou o extrato junto, ele conseguiu dar um residual muito bom e um controle imediato. A eficiência de menos de 7 dias, o cara já viu. Aqui a mandioca tem alguns problemas com lagarta, nossa região. Lagarta, lembra que a tecnologia que é inserida dentro dos milhos híbridos vieram da onde? Do Bacillus thuringiensis, que é um biológico. Tá? Exato. E a gente tem o produto com todos os genes que atuam no controle da lagarta dentro de um micro-organismo só. Enquanto o pessoal coloca 1 ou 2 genes dentro do híbrido, a gente tem um produto com todos os genes, entendeu? Então você está aplicando, né, vários modos de ação em cima da lagarta. Quando você usa, por exemplo, o produto, né, o BT mais breve Bacillus, você já tem uma atuação mais ampla e um controle muito mais efetivo.
tanto em cima da lagarta como um residual, porque os cristais ficam sobre a folha e se a lagarta for se alimentar ali, ela vai se contaminar. E ali é muito rápido a ação. Associado também ao agroquímico. Esse lagarticida, já posso falar para você que até o terceiro Insta ele atua sozinho. Sozinho. E até o terceiro Insta pode ficar tranquilo, entendeu? Aí já como começa a formar pelo a lagarta, aí a gente já fala que é bom associar com o químico. Mas ainda tem ação, só não é a mesma ação, né? E é muito importante salientar em modo de aplicação, tá? Porque porque se o produtor não se atenta com tecnologia de aplicação, usar um bom adjuvante, cuidar dos bicos, né? Sempre calibrar os bicos de purização, qualquer aplicação, tanto química como biológica, exatamente, fica comprometida. Exato. Então, assim, essa é importante para todo mundo, não é só para biológico. Então, o cara às vezes reclama pra gente lá que o produto não deu resultado. Aí você vai no pulverizador do cara, é da década de 70 que nunca trocou um bico. Perfeito. Parece um arco-íris de tanto bico colorido, bico diferente que ele tem. Então, assim, é muito importante que nós, né, como técnicos, temos que salientar isso pro campo, né? Rapaz, calibração de equipamento tem que ser em 6 meses. Se precisar de uma aplicação a outra. Fez todo o manejo na área, bota o equipamento no barracão e revisa tudo. Calibrar de novo. Porque é importante para todo mundo. Se ele aplica bem, todo produto vai dar resultado. E economiza. Né? Felipe, a gente abordou esse mundo do biológico, mas mais interessante para o produtor e para qualquer empresa, resultado. Eu gostaria que você explanasse, se possível, algum trabalho e resultado desse trabalho utilizando essas ferramentas biológicas. Legal. Júlio, então, acho que vamos comentar rapidamente sobre 2 produtos. Acho que hoje o carro-chefe da empresa é o produto chamado Lastro, tá? Ele é o nosso biofungicida, onde tem grandes resultados e, inclusive, a gente fornece para outras empresas também. Então, assim, é um produto reconhecido, né? Consolidado. Isso aí é muito interessante. Qual que é a principal função dele? Né? É a ação, principalmente que eu já comentei lá atrás, né? Competição por agronutrientes, por espaço dentro da planta. Tem a ação antibiose, né? Que vai fazer atuar diretamente sobre o patógeno, o fungo, né? E também induz a resistência, porque a gente tem 3 bacilos lá. Por ser bacilos, a gente pode misturar tranquilamente, né? Com outros produtos dentro da nossa calda, porque ele está naquela forma de endosporo. Principalmente os agroquímicos. Tranquilamente, tá? Então o lastro você pode misturar tranquilamente com qualquer produto. E qual que é interessante? Quando a gente aplica o lastro, a gente sempre aconselha a aplicar no início da cultura, mas a gente também pode entrar em situações de mais emergência, mas juntamente com um químico sistêmico, porque ele vai entrar no mercado de contato. Tá? Então lá você vai entrar no mercado de contato com um diferencial com o residual que a gente tem, porque o produto é 70% metabólito, 30% de ativo, que são os 3 bacilos que a gente tem lá. Perfeito. Por esse motivo, quando a gente aplica, por exemplo, no início da cultura, a gente tem aquele manejo de formar um microclima embaixo da planta, fazendo com que esses 30% de bactérias que são ativas consiga replicar e reproduzir lá. Com isso, você tem uma preservação do bacheiro mais garantida. A gente tem exemplos que vai compartilhar com vocês, somente na soja, né? Numa preservação de bacheiro excelente, né? Comparado a qualquer químico no mercado, é excepcional o que a gente tem de controle, tá? Principalmente na linha de contato. Por quê? No caso dos biológicos, eles vão crescer juntamente com a planta, porque a folha ela tem um crescimento lateral. Quando você pega um contato químico, ela só atua onde aplica. Já as bactérias, os bacilos, a linha de biológico, ele cresce conforme a planta vai crescendo, o biológico consegue. Perfeito. Também. No momento da aplicação, a folha tinha 1 centímetro quadrado. Se ela tiver com 2, 3 ou 4, ela vai manter só aquele 1 centímetro quadrado no caso do agroquímico. Isso. O biológicos, a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, o biológico também desenvolve, faz o microfilme. E a extensão total dessa folha. Corretamente, tá certinho. Então é isso que é interessante. E por a planta crescer e formar aquele microclima, vai crescendo, formando sombra, deixando uma área mais úmida, favorece totalmente o micro-organismo. Então com isso você tem a população pujante, crescente lá dentro daquela área. Envolvida naquela... Sim, e aí lá a gente não pode se arriscar também e assumir toda a desenvolvimento da planta, porque aí já tem que entrar com outros manejos,
Daí, depois do início do plantio, no caso, pensando em soja, em milho, que a gente vai entrar na primeira da barra, primeira aplicação verdadeira ali, ou no V0, né? A gente consegue, a partir dali, a gente aconselha entrar juntamente com químicos, aí juntamente com os químicos sistêmicos, para reforçar o manejo dentro da cultura, tá bom? Ele pode ser aplicado no caso do HF, né? Vamos colocar uma situação do HF do tomate, do pimentão, onde a maioria dos nossos produtores de cultivo protegido, utilização do lastro durante o ciclo da cultura seria interessante, ou você vai falar, não, Júlio, seria interessante uma aplicação inicial e uma aplicação no porte médio da planta? Pensando no HF em si, o uso dos fungicidas de contato é muito mais intenso que a gente pensar aqui nos grãos. Exato. Com isso, a gente entra diretamente, tanto substituindo o contato diretamente e associando com o químico. O grande diferencial é que a gente dá esse residualzinho. Esse residual é o diferencial do produto, porque você não é simplesmente um produto de contato, é um contato com um residual, né? Não é um sistêmico, químico, mas é um biológico com um total diferencial. Porque a gente consegue de 7 a 10 dias ali conseguir aquela replicação, aquela competição que as bactérias fazem. Se você tem um ambiente totalmente protegido ali de luz, né? Então você tem um residual até mais longo. Mas é ali dentro da área, dentro da copa da planta, ali vamos pensar. Tomate, a gente já tem uma ação muito efetiva, já tem inclusive resultados, né? Que a empresa fornece pra gente, tá? E no HF, então, a gente trabalha fortemente já, principalmente em algumas regiões mais Cinturão Verde de São Paulo, a gente já tem uma atuação forte também ali com várias empresas. Perfeito. Você tem esse trabalho que vocês fizeram na soja, vocês têm números e dados de comparação? Ou... A gente tem um visual, né, a aplicação do residual, sim, tem com dados de produtividade, a gente vai estar compartilhando com vocês posteriormente, né, para facilitar isso aí, o entendimento também na hora de compartilhar com o público também. Perfeito. E dentro também da nossa linha tem bastante resultados juntamente com o Bioase. Muito importante salientar que o produto que é? A gente trabalha como preventivo do estresse hídrico, tá? O Bioasis é o produto para... É como se fosse hidrocapacitor. Ele melhora o estresse hídrico da planta. Ele evita, né, o estresse hídrico da planta por um período, tá? Então a gente pensa que são bactérias, são um organismo vivo que ele vai reproduzir no sistema radicular da planta, aumentando a capacidade de retenção da umidade, da água ali dentro daquele sistema radicular e melhorar o uso da água internamente da planta, evitando com que ela perca mais água, perder água para o ambiente, né? E com isso ela tem uma reserva maior, né? A gente tem uma tolerância boa ao estresse e a gente tem bastante resultado, principalmente em milho, em outras culturas, tanto no HF, tomate, a gente tem um resultado visual muito evidente. Como é que vamos calibrar a expectativa do cliente também, né? Como é que funciona? O produto a gente aplica, né? Aí a planta vai crescendo, o sistema radicular vai crescendo e a bactéria cresce em conjunto. Essa aplicação é via solo também? A gente sugere via solo, no suco, ou se você pensar em bandeja, você pode fazer um tratamento de bandeja. Mergulhar a bandeja dentro do tratamento e aí pode passar diretamente para o campo. Perfeito. Tá bom? As doses a gente passa certinho para você lá. E isso aí vai te dar um residual. Mas vamos calibrar a expectativa do cliente, né? Então lembra que ele é um produto que vai melhorar a capacidade hídrica do solo. Quando que o produtor vai ver o resultado do produto? Após um veranico. Dentro de um veranico que ele vai enxergar o grande diferencial, onde ele usou um Bioase, onde ele não usou, tá? Por quê? É ali que é onde que o produto brilha, né? Não que a gente está torcendo que o produtor passe por veranico. Sim. Mas é ali que ele vai garantir. Quando o clima estiver totalmente adequado, chovendo, o produto vai trabalhar, né? Ele está lá no ambiente, é uma poupança. Tá, é uma garantia que você tem que quando a planta entrar no estresse, começar a faltar água, a irrigação. Hoje, todo ano, praticamente, está sofrendo com problema de reservatório, reduzindo, mesmo nas áreas irrigadas, o produtor sofre. Sim. O reservatório dele ficando quase sem água. E ele sabe como o uso da água para ele é interessante. Inclusive, tem dados, né, e resultados dentro de baixa de pivô, que os caras conseguem melhorar o manejo, mesmo com o manejo normal no pivô, ele consegue ver um diferencial, porque a planta acaba sofrendo um estresse hídrico, né? Ela passa todo dia, ela está sofrendo. Uma hora do dia ela sofre. Principalmente nos picos, horários mais quentes do dia, para estar sofrendo por estresse hídrico. Perfeito, perfeito. Felipe, muito obrigado. Você, nosso cliente, ou você, produtor, que tem alguma dúvida sobre o biológico, deixe aí nos comentários
ou entre em contato conosco. Nós, da Agropecuária Bravin, junto com a Uniagro Biotrop, podemos tirar e procurar solucionar qualquer problema que você venha ter na sua propriedade.